Graça e a paz, meus queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração e louvor a Deus. Inicialmente orando ao Senhor, pedindo a sua graça e a sua direção para esse momento em que estamos reunidos na sua presença. E você que está em casa também seja edificado nesse momento de adoração. Vamos orar. Senhor amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, por mais essa rica oportunidade que temos de louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Pai, por esse dia de atividade que tivemos, por cada coisa que realizamos e por ter a certeza que a tua mão tem nos sustentado em todos os momentos. Te agradecemos pela tua provisão, Senhor, pela saúde, pela salvação em Cristo Jesus. E pedimos que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações para que venhamos prestar a ti um culto racional e tenhamos a certeza de entregar o nosso melhor para a tua glória, para o nosso louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe o nosso louvor, que a nossa intenção seja sincera diante de ti e que o teu Espírito Santo conforte o nosso coração mais uma vez por meio da palavra, dos louvores, da leitura, da meditação da tua palavra. É no nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Um texto conhecido, nós vamos ler até o verso de número 6. Hebreus 11, do verso 1 ao verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A esse Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Vamos continuar adorando o Senhor com cânticos de louvor e adoração a Ele.
faz a nossa vida fazer sentido. E é Ele que, quando nós estamos passando pelo deserto, é a Sua presença que transforma esse lugar de sofrimento, esse lugar de angústia, num lugar de refúgio, num lugar de intimidade, num lugar de crescimento. Declara conosco, Senhor, a Tua presença é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. Vamos nos adorar ao Senhor. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, faz o meu dia recordar. É a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo, Senhor, está, ou muito ou pouco, sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Louvado seja o Senhor, irmãos, por esse tempo de louvor e adoração ao seu santo nome. E como nós cantamos, a presença do Senhor faz toda a diferença. O próprio Moisés faz essa declaração quando o Senhor
diz para ele que não iria mais com o povo. E Moisés diz: Senhor, sem a tua presença não nos faça sair desse lugar. A presença de Deus faz toda a diferença. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 1. Nós vamos meditar na palavra do Senhor desta noite. Livro de Ruth, capítulo 1. Alô? Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 16. Se você que está em casa quiser acompanhar, pegue na sua Bíblia ou então ouça a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de meditar na palavra do Senhor e queria pensar com os irmãos sobre a leitura que nós fizemos introdutória na carta aos Hebreus, quando o versículo de número 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós podemos pensar sobre fé ou até mesmo ver se de fato estamos vivendo uma vida por fé, se não diante das crises. Quando as crises chegam, irmãos, a nossa fé ou ela é fortalecida ou ela é fragilizada. Eu gostaria, antes de meditar nesse texto, perguntar para você que está nos ouvindo: como você está hoje em se tratando de fé? Como está a sua fé? O que faz a diferença, irmãos, se a nossa fé ela se fortalece ou se fragiliza, é em quem nós depositamos a nossa confiança. Jesus, quando realizou o seu ministério aqui na terra, Jesus ele ministrou aos corações sobre fé. E certa vez ele diz aos seus discípulos: por que vocês são tímidos na fé? Os discípulos de Jesus, em certa ocasião, pediram que Jesus aumentasse a fé deles. E Jesus simplesmente diz para eles que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam fazer coisas que seriam impossíveis sem a fé. Quando Jesus estava na sua caminhada do dia a dia, ele se encontra com pessoas, e pelo menos a Bíblia vai registrar para nós, Mateus, Lucas e Marcos vai registrar 2 momentos que chamaram a atenção de Jesus. Um deles é um centurião, um oficial romano, um homem da nobreza e um homem querido pelos judeus, o que era raro. E esse homem estava com um servo enfermo, muito enfermo. E ele pede que Jesus faça alguma coisa por aquele servo. E Jesus se prontifica aí na casa dele. Aquele homem diz que ele não é digno de que o Senhor entre na sua casa, mas bastava apenas uma palavra do Senhor. E aí Jesus fala algo que impressiona aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque ele diz assim: nem em Israel eu vi uma fé como essa. Esse homem não era um israelita, esse homem não era do povo de Deus, era um romano. Nós vamos ver também que a Bíblia vai registrar de uma mulher que não tinha expressão social como esse homem, era uma mulher simples, era uma mulher sem posse, sem recursos, e a sua filha estava possessa, endemoniada. E ela roga a Jesus que Jesus ajude. E Jesus chega para aquela mulher e diz assim: não é lícito pegar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E Jesus diz assim: mulher, grande é a tua fé.
E aqui nesse texto nós temos uma declaração de fé. E eu queria pensar com você nesta noite como nós podemos, nos dias que estamos vivendo, termos essa certeza, essa confirmação e trazer uma declaração de fé como esses casos que eu citei agora. Talvez você conheça o texto, talvez você não conheça, e talvez você possa pensar que essa declaração dessa mulher era uma filha para uma mãe, que não é. É impressionante, nós estamos vivendo um tempo também onde as relações entre pessoas estão bastante conflitantes. Muitos lares não está tendo mais harmonia familiar. Em muitas casas, nós temos visto aí, nesse período que estamos vivendo, a violência doméstica aumentando. As pessoas não estão administrando bem esse momento de crise. E no momento de crise é que, de fato e verdade, nós nos revelamos se estamos frágeis ou não. E essa mulher, ela faz essa declaração, que é uma declaração por demais determinada. E essa mulher, para nós entendermos um pouco do relato da história dessa mulher, essa mulher também não é da linhagem do povo de Deus. Essa declaração foi feita por Ruth, a sua sogra. E é impressionante, irmãos, porque das relações entre pessoas, a relação que mais é criticada, ou até mesmo, não é, se fazem comentários em tom de graça, não é, quando se fala da sogra. E aí Deus coloca intencionalmente uma declaração como essa de uma nora para uma sogra. Como vai você com sua sogra? E é interessante, irmãos, o texto vai dizer para nós que a família de Noemi era uma família bem provida. Era uma mulher bem casada, mãe de 2 filhos, e eles tinham uma certa condição financeira. E o texto vai mostrar para nós que no período dos juízes, que foi um período de muita oscilação na vida cotidiana das pessoas, porque quando o povo de Deus se voltava para Deus, Deus fazia a terra produzir, Deus trazia paz e quietude, mas quando o povo de Deus estava em paz, então rapidamente o povo se esquecia de Deus, e aí Deus levantava inimigos, e o povo, nós vamos ver que é um ciclo. O povo era abençoado, e aí o povo se esquecia de Deus, Deus levantava inimigo, o povo clamava a Deus, aí Deus trazia restauração para aquele povo. Isso durou por mais de 400 anos. Essa gangorra, esse sobe e desce. Criam em Deus, mas rapidamente esqueciam de Deus, e essa família estava dentro desse contexto. E o texto vai dizer para nós que houve fome naquela terra. Eles eram de Belém. E é interessante porque a palavra Belém, ela significa casa do pão. E estava faltando pão na casa do pão. E aí eu queria pensar com você, se na casa do pão estava raro ter pão, onde mais se encontra pão? E o texto vai dizer para nós que esse homem sai com sua esposa, sai com seus filhos, e eles começam a peregrinar. E eles vão parar em Moabe. E quando eles chegam lá, passa um tempo, mas a crise continua, e naquela realidade, aquela mulher fica viúva com seus 2 filhos. Aqueles filhos se casam, e esse período se estende aproximadamente quase 10 anos. E também morrem os filhos. Talvez, na nossa cultura, na nossa realidade atual, isso não signifique muita coisa. Uma mulher viúva e sem filhos. Naquele tempo, era algo extremamente terrível. Porque uma mulher, quando ela ficava viúva, mas ela tinha filhos, homem, ela tinha uma segurança financeira. Naquele tempo não tinha aposentadoria. Naquele tempo nós não tínhamos, não é, o INSS. Naquele tempo as mulheres, elas eram cuidadas pelos maridos, e por isso que se valorizava tanto quando nascia um filho, principalmente homem. Porque era a segurança daquela mulher. E aquela mulher ficou viúva, sem os filhos e apenas com as 2 noras, Ruth e Orfa.
E aí se escuta, o texto vai dizer para nós, não é? Que elas tomam conhecimento de que Deus visita o seu povo com pão. Deus faz a terra produzir. Quero dizer para você nessa noite, que em meio a essa pandemia, essa crise, Deus ainda pode visitar seu povo. Deus pode trazer abundância para o seu povo. E essa mulher, quando toma conhecimento, a primeira coisa que ela faz é voltar à terra natal. E as 2 noras acompanham essa mulher. E num determinado momento da caminhada, ela chega e diz para as 2 noras: olha, eu já sou velha, não tenho filhos, e ainda que eu casasse agora e tivesse filhos, vocês iriam esperar esses meninos crescerem para que vocês pudessem ter marido. E ela diz para as 2: voltem para a família de vocês, voltem para a terra de vocês e vão viver. E é interessante, irmãos, que o texto vai dizer para nós que elas choram. Elas se juntam e começam a chorar quando fala dessa separação. Eu queria animar você para ler o texto em casa, porque o tempo não nos permite nós lermos o texto de forma detalhada. Mas eu queria que você pudesse dar uma analisada, que essas mulheres tinham uma boa relação. Elas se consideravam e elas se amavam, a ponto de quando a sua sogra pediu que elas voltassem, elas choraram abundantemente. E Orfa, literalmente, foi e voltou para o curso da sua vida, mas Ruth fez diferente. E aí Ruth faz essa declaração. E ela diz assim: ó, não insista para que eu deixe a senhora. Porque para onde a senhora for, eu vou. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Eu queria parar com você e pensar um pouquinho. Por que essa mulher que não conhecia Deus, essa mulher chamada Ruth, que nasceu numa terra onde os ídolos eram inúmeros, e essa mulher faz essa declaração? A Bíblia não vai trazer para nós, irmãos, como era a convivência dessa família. Mas pelo menos nas entrelinhas, nós podemos observar que essa mulher aprendeu sobre fé com a sua sogra. Ela aprendeu a confiar em Deus a ponto de chegar e fazer essa declaração, que o Deus de sua sogra seria o Deus dela. E é impressionante, irmãos, porque a leitura que nós fizemos na carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E aquele que se achega a Deus, creia que Deus ele recompensa aqueles que confiam nele. A história dessa família é interessante, irmãos, porque quando Noemi chega na sua terra natal e ela vai ser recepcionada pelas pessoas de maneira muito agradável, as pessoas, vendo a condição dela, têm uma consideração por aquela mulher, e quando vai falar com ela, ela diz: não me chame Noemi. E preste atenção no que ela vai dizer. Ela diz: porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Ela entendeu aquilo como uma punição de Deus. E ela disse: me chame Mara. Ela tinha se tornado uma mulher amarga. Eu queria mais uma vez considerar com você que está nos ouvindo nessa noite. No tempo de crise, ou a nossa fé se fortalece, ou ela se fragiliza. Jesus, quando ele cita uma parte no seu ministério, ele pergunta uma pergunta que está em aberto: será se quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Essa pergunta está em aberto para nós. Nesse dia que nós estamos vivendo, eu não sei ao certo qual a realidade, qual o seu momento, meu irmão, minha irmã, você que nos escuta. Mas como está a sua fé? Sua fé está fortalecida em Deus ou sua fé está apoiada nos benefícios de Deus? Talvez você que está me ouvindo esteja desempregado
esteja vivendo um momento como essas mulheres, experimentando o luto, talvez uma viuvez, não sei. Mas observe, o texto vai continuar e vai dizer para nós que Deus entrou com providência, não só na vida do seu povo, mas na vida dessa família. Eu quero dizer para você que essa mulher chamada Ruth, ela foi bem-aventurada, porque ela entrou na linhagem do rei Davi. Ela teve um filho. E é impressionante que no final do livro nós vamos ver que aquelas mulheres disseram para Noemi: Noemi, você foi agraciada. Uma mulher que se achava desprotegida, desamparada por Deus, as pessoas começaram a dizer: você foi agraciada. Porque o Senhor te deu uma nora, e preste atenção que a frase é essa, está no final do livro. O Senhor te deu uma nora que te é melhor do que 7 filhos. E ela será a tua segurança na velhice. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que nós temos que depositar nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, não nos governos, não nos homens, não nos pregadores, mas em Deus. Porque essa palavra, ela me garante que quando nós confiamos em Deus, tudo se torna possível. Eu às vezes chego nessa casa e olho para esses bancos que hoje se encontram quase vazios. E essa é a realidade de várias igrejas, mundo afora, na nossa nação. Alguns lugares as igrejas estão literalmente fechadas. E esses dias, há poucos dias atrás, nós estávamos aqui na igreja e eu estava pensando um pouco sobre a nossa volta. Quando nós voltarmos, irmãos, para o convívio com os demais irmãos, quando você voltar a essa casa, você que faz parte dessa congregação, como você vai voltar? Hoje eu encontrei um amigo de infância e ele estava dizendo para mim: Nilson, que situação. Nós não podemos mais abraçar um filho, nem beijar um neto, não podemos nem tocar nas pessoas que nós amamos. A que ponto nós chegamos? Quando nós retomarmos, irmãos, porque iremos retomar o curso da nossa vida. Deus é um Deus de providência. E eu queria que você pensasse um pouco nesse momento comigo. Como você está hoje? Qual é a sua expectativa quando você voltar à comunhão dos santos aqui? É bem verdade que alguns irmãos nós estamos tendo um contato mais próximo, mais do que outros. E alguns irmãos estão eufóricos, desejando esse dia. Alguns irmãos estão sugerindo que nós venhamos a fazer um culto, começando pela manhã, estendendo pela tarde e entrando pela noite. Será que essa é a expectativa do seu coração? Como está a sua fé? Eu quero dizer para você que nessa noite, se você está fragilizado na fé, vá aos pés do Senhor. Os discípulos de Jesus, eles entenderam que valia a pena confiar no Senhor. Jesus prega um sermão duro, irmãos, em certa ocasião. E aqueles que seguiam Jesus começam a sair. E ficam só os 12. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês também não querem ir, não? Com os demais? E um deles diz para Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem nós iremos, irmãos? Tenho certeza que por essa palavra nós devemos ir para os pés do Senhor. As irmãs do ministério feminino da nossa congregação, vez por outra, canta esse hino, não é? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Que nós possamos continuar
declarando essa verdade. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Nessa noite, faça a sua declaração de fé, como aquele centurião, como aquela mulher cananeia, como esta mulher aqui, e que você seja ricamente abençoado, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. E a esse Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Nós iremos louvar a Deus com mais um cântico, e vamos adorar o Senhor, crendo que em Deus a nossa fé é uma fé sólida. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos concluir esse trabalho dessa noite, pedindo que o Senhor continue guardando o seu povo. Deus amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que a nossa fé está depositada em Ti, Senhor, porque Tu és o único Deus e não há outro além de Ti. Obrigado, Pai, porque nós temos essa certeza nos nossos corações. Continua, Senhor, conduzindo o Teu povo, continua, Senhor, ministrando aos nossos corações. Nesse tempo que estamos vivendo, Senhor, mais uma vez é um tempo de nós experimentarmos a visitação do Deus de Israel. Visita o Teu povo, Senhor, visita a Tua igreja, visita os Teus filhos, Senhor. Entra com providência, Senhor, cada realidade que estamos vivendo, Senhor. Continua com a Tua destra de fidelidade estendida sobre o Teu povo, e que as Tuas bênçãos continuem sobre cada um de nós, nos conduzindo na Tua presença, confiando plenamente que Tu estás dirigindo as nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos conceda uma noite de descanso, de renovo, para amanhã, mais uma vez,
estarmos adorando o Teu nome em cada momento das nossas vidas. É no nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo seu, agora e para sempre. Amém.